É complicado, né? Aí um tá dormindo ainda, mais novo. Beleza, pessoal. Comecei a gravar aqui a aula. Bruno Fidense também entrou na sala, deixa eu ver. Beleza. Pessoal, em relação à instrumentação, à atividade, alguma dúvida em relação à execução da atividade? Conseguiram fazer? Tá tranquilo? Não tá. Ai, ai, ai. Não estava tranquilo, Vitor? Ah, tá. Entendi. Bom dia, Jamil. Beleza. Beleza, então. Então vamos continuar, então. Marcília entrou na aula também. Então, beleza, pessoal. Vamos. A Ariane ressuscitou. Bom dia, Ariane. Ai, ai. Você mora aqui. Tá certo. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo na aula em Marcília. Não lembro, cara, de ter visto outras vezes. É que a Ariane eu acabo zoando mais porque não é de hoje que eu conheço ela. Ai, ai. É, entendi, Marcílio. Beleza. Pessoal, então vamos lá. A gente vai começar hoje falando sobre tagueamento, tá? E também a identificação funcional dos equipamentos, tá? É, Só que eu acho que eu não vou conseguir terminar essa aula hoje, talvez. Eu não vou correr com ela porque eu sei que a segunda parte às vezes é meio demorada. Então, terminando a primeira parte, eu encerro a aula, tá? Daí eu deixo para postar atividade na próxima semana. Vai, Júlia. Vou dar um intervalinho de uns 10 minutos, porque meu café tá pronto. Eu não coei, quer dizer, tô coando ele. Acho que já terminou de coar, né? Vou pegar até um cafezinho daqui a pouco. É... Não, vai ser hoje. Aí eu vou deixar a sexta-feira para atendimento ao aluno a partir das 10, tá? Porque às 9 eu tenho aula de instrumentação também, só que com o pessoal do ensino médio. Opa, se morar aqui no Santa Mônica, passa aí. Marcílio querendo café? Beleza? Deixa eu pegar aqui, pessoal, o arquivo. E vou me mudar também. Todo mundo acordou, vou lá pro quarto. Só um momentinho.
É som. som. Beleza. Acho que foi derrubada a minha própria sala. Vamos aí. Conseguem ver a tela do meu computador, pessoal? Sim? Beleza. Acho que eu coloquei. É. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre tag, tá? O que acontece? Todo equipamento que você utiliza na instrumentação, ele tem um tag, tá? O tag, ele é esse conjunto de números e letras que aparece aqui, tá? Normalmente, opa, deixa eu ver aqui uma coisa, beleza. Então, por exemplo, aqui a gente tem um tag PRC 001 02A. Então, aqui a gente tem um tag e o tag ele funciona como um RG do equipamento. Ele serve para identificar o equipamento em relação à sua função, tá? E também qual que é o local que ele está instalado, tá? O equipamento, pessoal, ele sempre é identificado em relação à função. Então, por exemplo, né, vamos supor, você tem um tanque. Você tem um equipamento aqui que ele mede a pressão, tá? Ele está medindo, o que ele está medindo aqui, ele está medindo, ele mede a pressão. Vamos falar que seja um indicador de nível. Um indicador de nível, tá? Ele leva a sigla LI, tá? Só que aqui ele está medindo pressão. Você não vai nomear ele aqui como PI. Por quê? Porque a sua função não é medir pressão nesse ponto. A gente está querendo saber a altura do reservatório. Então, como a gente quer saber a altura, você vai identificá-lo como LI, tá? Então, nunca é em relação ao que está sendo medido, mas qual que é a finalidade, tá? Dessa medição. Então, é muito comum você ter um equipamento que ele lê uma grandeza física, mas na verdade a gente está querendo obter outra informação. Não é aquela, tá? Normalmente, como que é o tag? Tá? A primeira letra faz identificação da variável. As demais letras é da função, tá? Essa daqui é a parte da identificação funcional. Ou função passiva ou função ativa, tá? Depois vem a área de atividade, tá?
Então, o que acontece? Tá? Normalmente a empresa ela vai ter uma numeração que vai identificar aquela área. Então, por exemplo, você tem, vamos falar assim, que você tem três setores. Você tem tratamento, você tem uma parte lá de fábrica, tá? E isso tudo dentro da mesma empresa, tá? Vamos falar que sejam dois setores diferentes. Então, ela vai identificar a área da atividade dela com uma numeração, tá? Essa numeração, normalmente a empresa cada empresa acaba definindo a sua. Normalmente é assim, identifica com numeração 100, 200, cada área leva uma numeração assim. Ou pode ser como aqui também, 001, a outra área de atividade 002, e assim por diante. Tá? Então vamos supor aqui ó, que o tratamento seja 100. E os equipamentos que vão instalar na fábrica levam a numeração 200. Tá? Então se esse equipamento aqui, ó, o PRC, ele tiver instalado lá dentro da área de tratamento, que é um setor, né, um setor grande, ele vai levar o tag como PRC100. Tá? Se fosse aqui na fábrica, é CPRC 200. Ok? Beleza. Além da área de atividade, a gente faz a identificação da malha. Tá? Então vamos supor a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui o sketchbook. Vamos lá. Beleza. Então aqui a gente está no tratamento. Ok? Aí nesse setor, vamos falar assim, a gente tem dois tanquinhos lá. Tá? A gente tem dois tanquinhos. Vou colocar uma válvulinha aqui. Vou colocar um medidor aqui. Eu tenho um indicador de nível aqui. E eu tenho um identificador de nível aqui. Tá? Então acontece. Essa identificação de malha é tanto malha aberta como malha fechada. Tá? Você pode ter aqui, ó, vamos supor, você pode ter aqui um controlador. Vamos falar que tem um controlador de nível aqui. Que vai estar se comunicando com a válvula e vai estar se comunicando também com o LI. Tá? Então vamos falar assim que esteja nessa comunicação. E a outra malha não tem comunicador, beleza, mas são malhas. Tá? Essa daqui é uma malha fechada e essa daqui é uma malha aberta. Então, assim, você tem duas malhas. Como que eu ia fazer a identificação, por exemplo, do LI? Né? O LI dessa malha, LI 100. Tá? E esse cara aqui também ia ser LI 100. Só que elas são duas malhas diferentes, então tem que ter uma numeração da malha. Então essa daqui, por exemplo, poderia ser a malha 01 e essa daqui é a malha 02. Então aqui ficaria 100,01 e aqui 100,02. Tá? Outra situação comum que tem é você ter dois equipamentos. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho duas válvulas na saída, tá, para controle nesse tanque. É muito comum acontecer isso. Tá? Você ter dois equipamentos iguais e na mesma malha. Tá? Então, como que a gente ia fazer essa identificação? Né?
Aqui a válvula, a gente ia identificar ela como? A gente ia puxar um traço, tá? Esse traço não é um traço de comunicação, é só para indicar que eu estou me referenciando à válvula. E aqui ela ia ser a... Opa! Ela ia ser a LV, tá? E essa daqui também é LV. Então, a utilização do sufixo, quando eu tenho mais de um equipamento igual dentro da mesma malha, ela serve para fazer essa separação. Então, aqui ia ser LVA e LVB. Então, o tag dela ficaria LV 10001A. E essa daqui de baixo, identificação completa, ia ficar LV 10001B, tá? Então, quando eu tenho mais de um equipamento dentro da mesma malha, eu acabo fazendo essa separação, tá? Através do sufixo. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Em relação à identificação de equipamentos da instrumentação? Beleza. Vamos lá. Vamos agora, pessoal, concentrar aqui ó, na identificação funcional, tá? Deixa eu pegar aqui a tabelinha. Aqui tem alguns exemplos de tag, tá? Deixa eu pegar. Aqui. Então, pessoal, tem uma tabela que rege isso, tá? Então, assim, numa identificação funcional, né, a gente tinha lá o exemplo PRC. A primeira letra sempre vai se referir à variável, tá? Variável. Então, a gente tem aqui ó, o primeiro grupo de letras. Então, o primeiro grupo de letras está ligado com a variável. Tem situação que a gente utiliza uma modificadora, só que essa modificadora ela está relacionada com a variável. Então, por exemplo, se eu não fosse só... Então, vamos supor assim, ó. Vamos imaginar que a gente está trabalhando com um controlador indicador. Controlador não, vamos supor que a gente tem um PI, um indicador de pressão, tá? A gente tem um indicador de pressão, então você tem lá uma... Deixa eu apagar aqui. Você tem lá uma tubulaçãozinha. E aí você vai colocar seu equipamento aqui. Tá? Então aqui você tem o seu indicador de pressão. Tá? Agora vamos supor que nessa linha você tem uma outra linha, uma outra tubulação, tá? E nessa tubulação você tem uma passagem, por exemplo, de óleo. E aqui você coloca um filtro, por exemplo, tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente viu isso em fundamentos, né? Então acontece, você tem aqui um equipamento que vai medir a pressão que da entrada, tá? A pressão antes do filtro, tá? Agora, eu acho que é jusante, cara. Bom,
Tem montante e jusante. Eu acho que jusante é antes, montante é depois. Mas vamos falar que é pressão antes do filtro. Pressão na entrada. Tá? Depois eu pesquiso montante e jusante. Sempre confundo. E você tem uma medição depois aqui do filtro. Né? Pressão na saída. Tá? Esse equipamento pode ser um indicador também de pressão. Só que ele não é somente uma pressão qualquer, ele está indicando uma diferença de pressão. Tá? Então, a PD aqui, ele tem essa finalidade de dizer que a gente está medindo pressão diferencial. Tá? Então, esse D, ele é uma modificadora de pressão. Tá? Então, a finalidade aqui de você estar medindo a pressão na entrada e pressão na saída do filtro é para verificar se o filtro está sujo. Né? Porque se ele está limpo, a pressão diferencial, né, ela vai ser próxima a zero. Né? Agora, se o filtro está sujo, essa diferença vai aumentando. Tá? E daí você sabe que está na hora de trocar o filtro. Então, assim, então a modificadora ela tá fazendo uma referência em relação à variável que está sendo medida. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, temos a letra D. Então, se eu tivesse P primeiro e depois D, o D não seria lido como densidade, porque ela não está nem na primeira posição. Para ler a letra D como densidade, ela teria que estar aqui na primeira posição. Tá? Como ela está na segunda, ela recebe aqui o significado de modificadora. Então ela está dizendo que a pressão é pressão diferencial. Então, não é uma pressão manométrica como foi da primeira tubulação que eu mostrei para vocês. Tá? Aí, beleza, primeiro grupo de letras, resolvido. Depois que você fez o primeiro grupo de letras, que normalmente vai ser uma letra só, tá? A gente vem para o segundo grupo de letras. Tá? E aí a gente tem informações passivas, que vem ser alarme, indicação, tá? Normalmente relacionado à indicação, não tem nenhuma atuação. O equipamento pode ter também função de saída, no caso aqui ativa, tá? Esse final é ativa. Então, controlador, estação de controle, transmissor, cadê o transmissor? Transmissor, chave, tá? É tudo equipamento ativo, tá? E você pode ter modificadora também, tá? Um equipamento, a modificadora aqui é em relação à função, tá? Um equipamento ele pode ter mais de uma função, ele pode ter uma função passiva e também pode ter uma função ativa. Então, vamos supor que o transmissor de pressão aqui que a gente tem aqui, por exemplo, um transmissor indicador de pressão. Como que ia ficar o tag? Ia ficar P, I, T, tá? Transmissor indicador de pressão, tá? Ele tem uma função passiva, que é o indicador representado pela letra I. Então, essa daqui é a passiva. E ele tem ativa também, porque ele também é transmissor, tá? Então, esse equipamento, por exemplo, ele vai ter lá na tela dele um spray, pode ser um spray analógico ou digital, que vai estar indicando qual que vai ser a pressão. E também ele vai ter um cabo ou pode ser tubulação pneumática que vai estar fazendo comunicação. Né? Vai estar indicando qual que é a pressão que ele está medindo. Tá? E a modificadora? A modificadora, ela tem a finalidade como fala?
ela vai modificar a função, mas ela vai te especificar o que a gente está olhando em relação às funções, tá? Então vamos supor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que a gente tem um tanque, tá? Opa, tô com a borracha. Vamos supor que eu tenho um tanque, tá? Eu tenho um equipamento aqui, ó, que ele vai me indicar o nível alto. Então ele é indicador de nível, só que ele vai me indicar o nível alto, tá? E eu tenho aqui um outro indicador, só que embaixo, tá? E ele vai me indicar o nível baixo. Então, assim, a função deles parece igual, só que uma é para indicação de nível alto e outra para nível baixo. Como que eu faço? Eu uso, para indicar nível alto, eu uso a letra modificadora H, tá? Então, aqui, ó, quando eu coloquei o H, eu estou falando, ó, eu tenho a função de indicação, mas é a indicação do nível alto aqui desse tanque, tá? E aqui, para mim dizer que esse cara aqui é um indicador do nível baixo, né, eu coloco a letra L no final, tá? Então, a L está ligada a low, né? E H está ligada a high, tá? Então, eu estou modificando a função. Esse daqui é um indicador de nível baixo e esse cara aqui é um indicador de nível alto, tá? Mas se eu tivesse... Normalmente, isso aqui a gente faz com chaves, tá? Então, você tem uma chavinha, a chave abre e fecha, né? E aí a chave ela faz... você tem uma chave de nível alto e uma chave de nível baixo. Daí você usa a informação da chave. Se você tivesse dois equipamentos, vamos falar que você tivesse duas chaves, né? Duas chaves aqui embaixo, para indicação de nível baixo. O que ia acontecer? Tá? Você ia usar duas letras L. Opa, desculpa. Aqui não. Tá. Opa. Aqui nesse de baixo você usa duas. Então acontece que aqui é a chave de nível baixo e aqui chave de nível baixíssimo ou muito baixo. Tá? E aqui é a mesma coisa, se tivesse duas chaves aqui em cima, aqui ia ser HH e aqui ia ser somente H. LSH. Tudo bem? Então a modificadora ela modifica em relação à função, tá? Essa última letra. Deixa eu ver o que mais. Então, pessoal, outro detalhe também é na escrita, tá? Você vê que acontece, na verdade, essa tabela ela foi adaptada para o português, mas a escrita é em inglês, né? Então, por exemplo, você tem lá a PI. PI, na hora de escrever, você não vai escrever pressão indicador, tá? Você não vai escrever assim, você vai escrever como? Indicador de pressão. Você vai escrever como a gente escreve no português. Indicador de pressão, tá? É assim, tá? Então, normalmente você vai escrever de trás para frente, mas na hora de fazer o tag é de trás para frente. Mas na hora de você escrever, falar, você vai falar de forma correta. Você não vai falar para o cara, ó, eu tenho pressão indicador. O cara vai falar o quê? O que é isso? Né? Então, isso não existe, tá?
Então, preste atenção nisso. O tag tem uma sequência, primeiro a variável, depois a função, mas na hora de falar, vamos falar assim, praticamente a gente fala de trás para frente, que é a forma que o brasileiro fala, né? Indicador de pressão. A gente não fala na sequência das letras ali, tá? Beleza. Aqui, nessa apostila, ele vai trazer algumas observações em relação às letras, tá? Por exemplo, letras que você tem escolha livre. Por que você tem escolha livre? Porque nem todas as variáveis e funções estão cobertas nessa tabela, tá? Por isso que você tem, por exemplo, a letra N aqui, ó, como escolha, a letra O como escolha. Às vezes você tem uma variável que não tá aqui compreendida. Então você tem essas variáveis livres para realizar a escolha. E a mesma coisa para função, tá? Multifunção aqui, equipamento que tem mais de uma função. Às vezes o equipamento, existem, por exemplo, equipamentos, por exemplo, vamos falar assim, um medidor de vazão mássica. Existem medidores mássicos de vazão que, além da vazão mássica, tá, ele te consegue fornecer densidade, ele consegue te fornecer a vazão volumétrica. Então, ele é multifunção, vamos falar assim. Às vezes você não está só extraindo a vazão mássica. Se você estiver extraindo a vazão mássica, você não vai precisar identificar que esse equipamento seja multifunção. Agora, se você está extraindo outras informações dele, como densidade e vazão volumétrico, por exemplo, aí você faz a utilização de multifunção. Tá? O X aqui, normalmente, XYZ, normalmente está relacionado à posição. Tá? O Y, quando vem na segunda, normalmente ele é relé, conversor ou solenoide. Tá? Então, esse Y aqui, normalmente, ele tem vários significados. E até tem uma tabela para a gente relacionar a ele. Tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Acho que tá. Então, por exemplo, ó, vamos supor lá que você tem um PY. Tá? Esse PY, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser um conversor, ele pode ser um relé. Então, a gente normalmente coloca do lado do símbolo do equipamento uma caixinha e aí a gente usa um dos símbolos para identificar qual que é a função desse conversor. Então, por exemplo, a função desse conversor é extração de raiz quadrada. Então, a gente coloca aqui extração de raiz quadrada. Ah, não, esse conversor ele está convertendo um sinal de corrente para pressão. Então a gente vai usar o quê? Vai usar a barrinha da conversão de sinal. E o asterisco é o sinal da conversão. Então aqui, ó, corrente para pressão, tá? Alguns detalhes aí. Deixa eu ver o que mais. Aqui ele fala também sobre questão do PCV e LCV. PCV normalmente é uma válvula auto-operada, tá? Uma válvula auto-operada é uma válvula que tira energia do próprio processo. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que você tenha um sistema de chamas aqui, né? Você tem aqui agora eu esqueci o nome desse equipamento. Vamos falar assim que você tem um forno, tá? Você tem um forno aqui, esse daqui é o fogo, a chama dele, tá? Então esse daqui é o forno. E esse negócio triangular aqui é uma chama. Aí você tem uma tubulação, você tem aqui uma válvula, tá? Você tem uma válvula que controla essa chama. E aqui você tem aqui um equipamento que mede a vazão.
Vazão. Deu branco agora, pessoal. Calma aí. F. Deu branco. Então aqui eu tenho um transmissor de vazão, tá? Aqui eu tenho uma válvula para controlar essa vazão. Então essa válvula aqui eu vou identificar ela como FV, porque ela é uma válvula que estou utilizando na malha de controle de vazão. E aqui eu vou ter meu controlador, FC, controlador de vazão, tá? E vamos supor que eu vou ter uma válvula aqui em paralelo com essa válvula principal, tá? E essa válvula, ela vai estar sendo, ela está ligada em paralelo, tá? E quem vai atuar ela vai ser a própria pressão, tá? Do sistema, tá? Então essa válvula aqui, na hora de identificar ela vai ser FCV, porque ela é auto-operada. Quem está operando ela? O processo. Nesse exemplo aqui, qual que é a finalidade? Vamos supor que você queira uma vazão muito baixa, mas chega uma hora que essa válvula aqui ela fecha. Se ela fechar, o que vai acontecer? A chama ela vai se extinguir. Então isso não pode acontecer. Para que isso não aconteça, a gente coloca uma válvula que quando perceber que a pressão aqui está baixa, a pressão aqui da linha está baixa, ela começa a abrir para não deixar a chama, não deixar faltar gás aqui para alimentar essa chama, tá? Então, ela não tem nenhum equipamento operando sobre ela. Você não tem um controlador, você não tem um sinal de transmissor, você não tem nada. Então, essa válvula é auto-operada, porque ela tira a energia do próprio processo para abrir e fechar. Então, quando a pressão está baixa, ela abre. Quando a pressão está alta, ela fecha. Tá? Ela tira energia do sistema para poder atuar. Então, é FCV. E uma válvula normal, que está sendo utilizada ali para controle, vai ser FV. Tá? E enquanto você usa SV, por exemplo, né, vamos supor assim que esse forno seja fechado e você tem aqui, e internamente tem uma pressão interna. Você coloca uma válvula de alívio. Tá? Essa válvula de alívio ela vai se chamar PSV, porque ela vai ser alívio para a pressão. Só que ela não vai, apesar dela ser auto-operada também, porque quem está operando ela? A pressão do sistema. Tá? A pressão do sistema está operando ela. Mas apesar dela ser auto-operada, ela vai levar a letra S porque ela tem uma função de segurança. Então, essa é a diferença. Tá? Então, ela é uma válvula de segurança. E aí, independente da construção que a válvula leve, sempre que ela tiver essa função de segurança, ela vai ser PSV e não PV ou PCV. Tá? Sempre que for ligado à segurança, você vai utilizar aquela letra S ali. Que mais? Letra G, tá? Normalmente a letra G usada como função passiva é quando você tem um visor, tá? Então vamos supor que você tenha um visor de nível, tá? Aqui vai ser LG. Agora, se tivesse uma escala graduada, que você conseguisse identificar qual que é a altura realmente correta, leva a sigla LI, tá? Então normalmente a gente usa G para um visor, para um indicador sem escala, tá? Normalmente é isso, apesar que pode ser, o pessoal acaba aplicando para manômetro também, mas não é o previsto. Normalmente o manômetro você pode colocar como PI porque ele tem uma escala graduada que você faz a indicação, ok? Ok, pessoal.
Pessoal, alguma dúvida aí em relação à parte de tagueamento? Isso, controlador registrador de pressão. Né? No caso, o equipamento é um controlador e tem a função também de registrar a informação daquela variável. Ele vai registrando a informação no tempo. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Semana que vem, pessoal, eu vou postar uma. Tá acabando a bateria. Vou postar uma aula que vai ser a continuação dessa. Então, na semana que vem eu passo a lista de exercício. Tá? Vamos dar uns 10 minutinhos aí. Vamos dar um coffee break aí. Depois a gente volta. Pode ser? Beleza. Daqui a pouco eu abro a sala de novo.